Essa semana eu comecei um desafio novo. Um desafio para falar, crescer e monetizar o meu canal do YouTube. Só que é muito mais do que isso. Não é um desafio somente pensando em números, em quantidade de pessoas ou de dinheiro que possa vir com essa monetização. É um desafio pessoal de me fazer passar por cima dos limites que eu mesma me coloquei, da acomodação que eu adquiri ao sair do Instagram, e esse foi o episódio de ontem, e tem sido bastante complexo e bonito ao mesmo tempo. Voltar à ativa, voltar ao vivo, para falar sobre temas que agora eu gosto de verdade, assim como eu faço aqui no podcast, só que aqui no podcast vocês só me ouvem a gravação, mas lá não, lá é ao vivo, lá é tete a tete, é comentário, é respondendo perguntas e eu amo isso também. Então, esse desafio eu criei na primeira intenção de me provar que sim, eu sou capaz de dar conta desse trabalho, de uma nova atividade para o canal, né, para fazer ele crescer, para que o conteúdo que eu abordo lá dentro alcance mais pessoas, porque de fato é um conteúdo extremamente bom, relevante e transformador. Eu sei o quão importante e o tamanho do potencial que tem o conhecimento que eu falo lá no YouTube, que é sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta. Na verdade, eu comecei essa série com 2 vídeos falando sobre a minha saída do Instagram e o quanto isso impactou na minha comunicação. Não somente na minha comunicação, mas nas minhas relações. Então, o primeiro vídeo eu fiz um contexto geral da minha saída do Instagram e o vídeo de ontem eu falei sobre os benefícios que eu adquiri com esse meu afastamento. Só que eu não consegui falar tudo o que eu queria. Então eu vou gravar o podcast de hoje para complementar a live de ontem. Se você me ouve pelo YouTube, aproveita, já clica lá na live para você assistir, para você saber do que eu falei por lá, se inteirar do contexto e depois volta para assistir esse episódio, porque eu quero complementar com o que eu não lembrei de falar na hora, porque no ao vivo, minha gente, por mais que eu tenha um roteiro do lado, sempre vai escapar alguma coisa. É impossível falar sobre tudo. E logo após que eu termino a live, eu fico pensando: nossa, eu devia ter falado sobre isso, nossa, eu deveria ter falado sobre aquilo. E teve alguns pontos importantes, alguns para enfatizar o que eu já falei, outros para eu trazer à tona para a gente refletir, que é importante trazer para complementar mesmo. Então, o título é o mesmo. Quais foram os ganhos que eu tive ao sair do Instagram, que eu ganhei com isso e o quanto melhorou na minha comunicação? Parte 2, tá? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja saudável mentalmente, espiritualmente, disposto, disposta a crescer, a aprender junto comigo aqui. Eu falei na live de ontem muito voltado sobre as conexões que eu voltei a ter, não somente com as pessoas que convivem comigo, mas a conexão comigo mesma. Sair do Instagram me fez ter mais tempo, obviamente, e ter mais leveza na vida. Eu estava muito pesada, eu estava adoecida e eu não me percebi adoecida ao ponto que eu cheguei, assim, eu me percebi, vou fazer essa ressalva, eu me percebi adoecida, tanto é que eu passei por consultas, com especialistas, estava fazendo acompanhamento terapêutico, tudo isso. Mas não ao ponto de reconhecer alguns detalhes, vícios, que estavam me fazendo permanecer naquele ciclo adoecedor, que eu só vim ter consciência quando de fato eu decidi me afastar e dar uma pausa mesmo. Então, eu estava viciada no Instagram de olhar o tempo inteiro, não para fazer pesquisa, não para criar algo, mas somente para passar o meu tempo. E eu justificava para minha mente de que aquilo ali era trabalho, porque eu estava empreendendo com o Instagram, eu estava vendendo meus produtos, serviços, tudo mais. Então, eu justificava para minha mente o tempo inteiro, eu preciso estar aqui para me inteirar, para poder mostrar às pessoas que eu tô aqui, para não me tornar invisível perante
o meu público, a minha comunidade, eu precisava estar ali mesmo não querendo estar ali. Isso foi uma ideia, uma narrativa comprada por mim, dita por várias pessoas que trabalham no digital, várias pessoas ditas especialistas, né, que têm uma rotina, uma realidade totalmente diferente da minha, e eu comprei essa ideia na íntegra. Eu não tive a consciência, a maturidade emocional de separar o que fazia sentido para mim ou não, porque mais uma vez eu estava adoecida. E quando a gente está adoecida, a gente fecha os ouvidos para a nossa intuição e abre os ouvidos para os ruídos externos. Essa foi a minha maior dificuldade, o meu maior problema. Eu ouvia demais o que os outros diziam, e eu falo os outros, players do Instagram, aquelas pessoas com quem eu trabalhava, que eu assistia, que eu estudava. Então, eu comprei muito esse discurso e acabei que eu não fiz essa maturação para a minha realidade. Eu quis dar conta de tudo nessa minha ânsia de querer ser a Salvadora, a Mulher Maravilha, que a gente sabe já que isso é uma, uma crença que destrói a nossa vida, porque nós mulheres não funcionamos nesse modelo executivo o tempo inteiro. A gente tem que ter um momento de pausa, reflexão e de contemplação. Nós precisamos disso, a nossa essência precisa disso. Mas eu estava tão afastada da minha essência, querendo executar, querendo atingir o meu próximo nível, querendo corresponder a expectativas que eu criei na minha cabeça de outras pessoas. Nunca chegaram para mim dizendo assim: Janaína, você tem que fazer isso para eu considerar que realmente seu trabalho é bom. Nunca disseram isso para mim. Mas na minha cabeça, de pessoa autocrítica demais, rígida demais, eu queria atender a uma expectativa que eu mesma criei sobre mim para justificando na minha cabeça que isso era uma expectativa dos outros e não era. E nesse looping de ficar querendo atender expectativas criadas por mim mesma, pense na loucura, eu fui me desconectando cada vez mais da minha essência, da minha intuição, de Deus. E quando eu falo eu me afastei do Instagram, mais uma vez eu reforço aqui, o problema não é a ferramenta, o aplicativo, o instrumento. Não, não é. O problema está na nossa forma de usar essas tecnologias. Nós, e eu falo nós porque isso não é um defeito de causa meu, uma dificuldade minha, não é algo exclusivo meu. Então, assim, várias e várias pessoas com quem eu converso na live, inclusive, apareceu muito disso. Nós não sabemos usar essas tecnologias. Nós vivemos uma aceleração do avanço tecnológico que a gente não está conseguindo acompanhar. Então, a gente fica muito perdido em querer absorver tudo, experimentar tudo, estar presente em tudo, e a gente não consegue dar conta. Fala aí para mim, comenta aqui se você consegue dar conta, porque eu não consigo. E a maioria das pessoas com quem eu convivo e converso também não conseguem. Só que é uma exigência implícita da sociedade, é o modelo de sociedade que nós vivemos hoje. Essa aceleração ela é gigantesca e cabe a nós colocar os limites, dizer não, eu não vou entrar nessa roda viciosa de produção, produção, produção e acabar adoecendo. Não, eu tenho que colocar limites. E a gente só aprende a colocar limites quando a gente está bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E aí a gente usa as estratégias de comunicação para saber colocar esses limites de forma respeitosa, de forma empática e objetiva, sabe? Sem se alongar muito, sem se justificar demais, simplesmente colocar o limite. Porque você é que tem esse poder, ninguém mais tem esse poder, a não ser que você coloque esse seu poder nas mãos de outras pessoas. E naquele momento, eu tinha colocado o meu poder de decisão nas mãos da minha audiência, nas mãos daquelas pessoas virtuais ali que me acompanhavam. E foi muito ruim isso, porque por mais que eu tivesse conhecimento, consciência de que tudo aquilo era ruim, e eu já compartilhava isso aqui com vocês, tem vários episódios aqui que eu falo sobre isso, eu estava
caindo nessas armadilhas. Eu estava sofrendo com os gatilhos que eu mesma estava dizendo que era para a gente tomar consciência e não cair neles, porque estava desconectada da minha essência mais uma vez. Então, o Instagram, ele não é o vilão. Nenhuma tecnologia é vilã. Se a gente não sabe usar a tecnologia, o mau uso é que vai causar o adoecimento. O mau uso é que vai causar a nossa destruição. O mau uso é que vai nos desconectar das pessoas ao nosso redor e de nós mesmos. Então, o meu chamado com essa temática, o meu objetivo em trazer isso à tona, não era dizer, olha, sai do Instagram porque o Instagram é uma bosta. Não, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é a gente olhar para o problema, refletir sobre isso, ver os impactos disso na nossa vida e, a partir disso, se transformar. Porque não tem outra forma da gente conseguir viver com saúde física, emocional e espiritual se a gente não tomar consciência dos processos que nos atravessam. E esses dias eu estava olhando uma newsletter que eu recebi. Tudo isso, minha gente, que eu estou falando aqui, dos impactos que eu sofri na minha vida pessoal, financeira, profissional, que eu contei mais detalhes na live, por isso que eu convido você a assistir a live, porque muita coisa eu falei por lá e não vou me repetir aqui. Mas tudo isso implica em várias coisas que eu também já falei aqui no podcast, por exemplo, em regulamentação das redes sociais. Esse é um tema quente, pauta atual, que está sendo discutido inclusive no STF, de existir um marco regulatório para que as redes sociais se enquadrem e que a gente tenha minimamente controle sobre os nossos, não somente os nossos dados, mas sobre a forma como a gente usa e o conteúdo que a gente é exposto nas redes sociais. A gente não tem controle sobre o conteúdo que aparece na nossa timeline, é um controle muito limitado, porque você segue determinadas pessoas, ok, mas o algoritmo manda para você indicações que você não pediu. Então, são anúncios que aparecem que você não pediu, indicações de outros perfis baseados na sua pesquisa, certo? Ok. Mas que também você não pediu. Então, a gente, o tempo inteiro, um monte de informação que acaba levando a gente à exaustão e a gente fica naquela, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Esse é um outro problema que as redes sociais trouxeram e que esse marco regulatório pode impedir, que é a falsificação da informação. E hoje a gente não só lida mais com a falsificação do texto, da fala das pessoas, de o que é verdade, o que não é verdade, do que a pessoa falou. Hoje a gente tem que lidar também com a falsificação criada pela inteligência artificial. Então, hoje, seres humanos estão sendo falsificados, literalmente. Estamos vendo criadores de conteúdos feitos completamente por IA, se passando por seres humanos, e é tão perfeita a cópia que a gente se pergunta: poxa, isso é verídico, isso é verdade ou não? Nós estamos beirando a loucura, mais uma vez, porque estamos perdendo o controle da nossa criação. A tecnologia, ela é maravilhosa. Todos os nossos avanços até hoje vêm desse processo de conhecimento da tecnologia. E isso é bom para a nossa humanidade. Só que a humanidade não sabe lidar com as novas tecnologias, não tivemos tempo de aprender com essas novas tecnologias. Foi um avanço muito rápido por causa da pandemia. Se você se lembra que antes de 2020, nós tínhamos uma certa morosidade, digamos assim, nas atualizações dos aplicativos, dos sites, das ferramentas, tinha uma certa cautela, uma certa pausa. Não falo nem de lentidão, as coisas vinham aos poucos, digamos assim. Depois de 2020, que tudo passou a ser no digital, a gente ficou preso literalmente em casa, sem ter o que fazer, e nos voltamos inteiramente para as tecnologias, para os streamings, para as redes sociais, para a criação de conteúdo. Então, esse mercado cresceu ao ponto da gente não conseguir acompanhar essas mudanças. Então, por uma necessidade criada
pela pandemia, nós pulamos casinhas importantes, que era estudo, que era adaptação, para depois usar bem essas ferramentas. Nós pulamos todas essas etapas e fomos direto ao ponto, utilizando já tudo que tinha a nosso dispor, e isso foi mudando aceleradamente ao longo do tempo, ao ponto da gente chegar em uma inteligência artificial potente, gigantesca, como é a que a gente tem hoje, 5 anos após a pandemia. Veja o quão rápido tudo isso foi. 5 anos após, temos uma inteligência artificial que produz seres humanos, que produz conteúdo, que produz tudo, e nós estamos sem saber lidar com essa tecnologia. Estamos cada vez mais conectados com o online e desconectados com o offline. E é aí que está o perigo, a gravidade da situação. Porque nas redes sociais as pessoas vêm com o discurso: porque eu estou tendo um tempo de qualidade, porque eu estou desenvolvendo hobbies, fazendo uma analogia com o viver de verdade. Eu tinha visto, enquanto estava ativa no Instagram, muitos criadores de conteúdo, influenciadores, falando nesse sentido, de que estavam colocando pausa no acesso, na produção de conteúdo, para poder viver o offline. Parecia uma tendência, só que, na verdade, isso estava revelando um grito silencioso de pessoas exaustas, pessoas que não estão mais conseguindo dar conta dessa produtividade exagerada, dessa presença 24 horas no digital, que acaba quase é uma onipresença, né? A gente precisa estar lá o tempo inteiro, em 2 lugares ao mesmo tempo, e nós não conseguimos, somos seres humanos, limitados no nosso tempo e espaço, limitados. Nós não somos semideuses, né, minha gente? E acaba que a gente se esquece disso. Quando a gente se esquece disso e brinca de ser semideus e querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de querer estar atualizado a todo momento, de querer produzir tudo sobre tudo, acabamos adoecendo. Então, o meu chamado para esse tema de afastamento do Instagram era trazer à tona reflexões sobre isso, sobre o adoecimento, sobre a questão da saúde mental, sobre a questão da valorização do nosso tempo. Tempo é dinheiro. E eu vi um post no LinkedIn um dia desses, Camila Farani. Ela é uma grande empreendedora, já foi do Shark Tank, enfim, ela é uma das grandonas do mundo corporativo, dos negócios. E ela fez um post no LinkedIn falando sobre essa tendência, entre aspas, do offline tá sendo o gourmet, tá sendo o premium agora. E está sendo o mais lucrativo, está sendo uma nova brecha para o mercado avançar com tudo, porque já está se percebendo que aquele discurso de você precisa estar o tempo inteiro online, é aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado, e a gente ficava nessa neura o tempo inteiro, eu fiquei nessa neura o tempo inteiro, e esse discurso não cola mais. Então, o discurso que está colando agora é: eu preciso colocar limites, eu preciso valorizar a minha vida, eu preciso valorizar as relações ao meu lado, eu preciso de tempo, eu preciso viver. Então as pessoas estão exaustas. E qual é o mercado que está crescendo com isso? O mercado de bem-estar, o mercado da saúde mental, porque sim, a saúde mental acabou virando um mercado e tem crescido muito mais. Então quem se dá o luxo, e é o luxo mesmo, de se afastar das redes sociais, tem esses ganhos que eu tive, ou seja, na minha vida pessoal, eu consegui me escutar, principalmente, desenvolver a minha escuta interna, para assim desenvolver a minha escuta externa, começar a reconectar os laços com o meu marido, com a minha filha. E assim, não é que tinha rompido totalmente com os laços aqui da minha casa, não. Mas havia um conflito, um caos instalado. Então, os laços estavam se ruindo. Com a minha filha, não, porque ela é uma bebê. Mas eu estava tendo muito pouca paciência com ela. E isso era fruto da minha aceleração interna, que acabava caindo sobre o externo. Nessa pausa, eu tive a experiência de fato, me ouvir
entender qual era a vontade de Deus para minha vida, me reconectar com a minha essência, que é a minha espiritualidade com Deus, colocar Deus de volta no centro da minha vida, que eu nunca deveria ter deixado ele fora desse lugar. Eu pude experimentar algo novo, a leveza, a tranquilidade, o produzir sem a pressão de estar ali o tempo inteiro, o produzir por querer, por prazer. Não tem nada mais gratificante na vida do que você produzir algo que você gosta e porque você quer. É totalmente diferente de você produzir porque você tem que produzir. Inclusive, o Marshall Rosenberg, que é o pai da CNV, ele sempre fala: quando a gente faz algo que não quer, a gente está negando a nossa necessidade, a gente está deixando de colocar um limite e a gente está sendo violento conosco mesmo. Está tendo uma comunicação violenta com a gente mesmo. Então não é esse o caminho. Se você quer mudar as suas relações no externo, primeiro muda a sua relação internamente, muda a sua playlist interna, atende às tuas necessidades em primeiro lugar, tendo empatia com as necessidades de quem está ao seu redor, ouvindo as pessoas que estão ao seu redor. Então, desses 6 meses, não vou dizer 6 meses, porque eu saí literalmente, apaguei o aplicativo do meu celular faz pouco mais de um mês. Foi no período da quaresma que Deus foi em fato comigo e disse: Janaína, sai desse aplicativo. Antes eu estava com um pé lá e um pé cá. Abria de vez em quando, publicava só nos stories, não estava mais publicando no feed. E aí, quando na quaresma eu entendi que eu precisava de fato sair para focar aonde eu queria de verdade, minha gente, nós não temos a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, se a sua atenção está dividida, os seus resultados serão insuficientes, não serão os resultados que você almeja. Queria focar no YouTube, mas o meu olhar estava ainda direcionado para o Instagram. Não tinha como dar certo, porque a minha atenção, o meu foco estava dividido. Quando eu saí do Instagram e passei a focar no YouTube e aqui no meu podcast, eu pude ter mais prazer na produção do conteúdo e pude ter mais constância na produção de conteúdo. Então eu me sinto mais responsável por aquilo que eu produzo, porque eu faço algo porque quero, porque gosto. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Então, os ganhos foram imensos. Isso não quer dizer que eu não vá voltar ao Instagram, porque eu tenho plena consciência que o problema não era a ferramenta, era como eu usava essa ferramenta. Eu não estava bem emocionalmente. Ano passado eu perdi o meu pai, minha gente, então foi um ano caótico na minha vida. E eu me afastei no início do ano, mas voltei achando que daria conta. Fiz muita coisa, coloquei muita coisa no mundo, mas ao mesmo tempo eu perdi muito, eu me perdi de mim mesma. Então não valeu a pena. No final das contas, não valeu a pena. Nem o retorno financeiro valeu a pena. Agora não. Agora é o movimento contrário. Agora eu sou o centro das minhas necessidades, da minha atenção. Tudo o que eu quero fazer é pautado primeiro no sentido de que eu quero fazer isso porque eu vou dar conta disso baseado na minha realidade, porque não é para eu alimentar crença limitante na minha cabeça. Não é para eu ficar justificando que eu sou mãe, eu sou casada, eu tenho um trabalho, sou servidora pública e tudo isso me impede de construir algo. Não, isso é crença limitante. Nunca me impediu. Tanto é que eu fiz o que eu fiz em 3 anos e fiz muito, tendo essa realidade. A questão, o X da questão, é eu ter consciência de que a minha realidade, ela não é a mesma realidade da influenciadora que tem 3, 4 babás, uma rede de apoio imensa para ajudá-la no trabalho, tem uma equipe imensa de edição de vídeo, produção de conteúdo, enfim, que o trabalho dela é somente aparecer na câmera, falar e pronto. Eu não tenho essa realidade. Ainda não tenho essa realidade. Eu almejo ter uma equipe, eu almejo ter mais rede de apoio, almejo tudo isso. Só que hoje eu não tenho. Então é ter a maturidade de entender que hoje eu não tenho e eu vou fazer aquilo que é possível dentro das minhas limitações. E eu já sabia de tudo isso antes, mas mais uma vez, desconectada da minha essência, desconectada de Deus.
Quando eu voltei a minha atenção a Deus, pedi orientação a Ele, Senhor, guia os meus passos, mostra o que eu devo fazer, que eu vou fazer. E aí dar um passo de cada vez e ter paciência para esperar o processo das coisas acontecerem. Esse foi o caminho que eu tenho trilhado desde que eu saí do Instagram. E aí, quando eu me senti preparada, ora, Deus está me dando o aval, o ok, Janaína, é hora de você voltar para você amplificar a sua voz lá também, então eu volto. Por enquanto, a minha atenção é falar, crescer e monetizar o meu canal do YouTube. É focar naquilo que realmente vai me dar um retorno financeiro, um retorno de reconhecimento e um retorno de transformação para as pessoas, né? Eu vou ter mais pessoas ali alinhadas com o meu propósito, pessoas de fato que estão na busca dessa transformação na sua comunicação e nas suas relações. Eu estou indo atrás das pessoas que estão na mesma vibe que eu, sabe? Alinhadas comigo. Coisa que eu não estava tendo no Instagram. Eu estava tendo contato com pessoas que estavam totalmente desalinhadas em outros momentos meus do Instagram. Então, assim, não fazia sentido mesmo eu continuar ali. Agora não. Agora é focar aonde eu sei que é estratégico para a minha evolução profissional, para a minha construção de marca. E quando eu me sentir bem preparada, com o tempo, com tudo organizado, aí sim eu volto para o Instagram. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco mais do sentido da live de ontem, a partir do que eu trouxe agora. O Instagram não é um vilão, mas precisamos aprender a lidar com ele. Precisamos sim de uma regulamentação das redes sociais para que a gente tenha cada vez mais ferramentas de autoproteção, porque o Facebook está pouco se lixando para você, tá? Isso é uma verdade. Vi uma reportagem essa semana falando de empreendedores que estavam perdendo suas contas verificadas, ou seja, a pessoa paga para verificar a sua conta e o Instagram, que é a Meta, né, o dono de tudo isso, estava pouco se lixando para contas estavam sendo falsificadas e a empresa perdendo clientes, perdendo vendas, porque os perfis estão aí proliferando nas redes, não tem nenhum controle sobre isso. A Meta não tem um controle sobre isso, não devolve o dinheiro perdido das empresas, porque está ganhando muito dinheiro com os anúncios dos perfis falsos. Então, é um ciclo negativo para os empreendedores, para os criadores de conteúdo, e a gente precisa se proteger de alguma forma. Precisa sim ter essa regulamentação das redes para que a gente possa se proteger e possa ter mais conhecimento. A gente precisa se educar para essas novas ferramentas, para não adoecer ao final das contas, né? E também prestar atenção no nosso comportamento. Quais são os gatilhos de ansiedade, quais são os gatilhos que nos levam a ter um comportamento diferente daquilo que a gente deseja. Então, um comportamento impulsivo, compulsivo, se eu estou acelerada demais, se eu estou mais agressiva, mais impaciente, tudo isso são sinais que o nosso sistema de defesa emocional, ele vai colocando à tona para que a gente tenha atenção, alerta, olha, tem algo errado, muda isso daqui, presta atenção. Então, é preciso sim ter cada vez mais autoconhecimento e desenvolver uma escuta ativa interna, se conectar consigo mesmo. Então, tenha pausas necessárias no uso das redes sociais, faça um bom uso desse lugar e some ao grupo de pessoas que está comprometido em fazer desse espaço um lugar melhor para se habitar, um lugar mais saudável para se habitar, coisa que está muito longe de se acontecer hoje, né? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assistam as lives todos os dias no YouTube às 2 horas. Convido você a se inscrever no meu canal, a assistir os vídeos que saem toda semana, inclusive hoje sai vídeo novo. Toda segunda, toda quarta-feira, vídeo novo, ao meio-dia, live todos os dias, nesse desafio dos 30 dias. E avalie esse podcast, se você ainda não avaliou, curte, compartilha com todo mundo, todo esse movimento, valorize o meu trabalho, me ajuda e eu produzo cada vez mais feliz aqui para vocês, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.